Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia por inteiro, a Bíblia completa, né? Talvez você nunca fez isso, então eu te convido para esse projeto. Esse é a leitura da Bíblia completa. Nós começamos pelo Novo Testamento, tá? E hoje eu vou ler o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E outra coisa, a versão que eu escolhi é a versão NVI, tá? Minha Bíblia que me acompanha aqui. Talvez você conheça esse texto, mas numa outra versão, às vezes com palavras ou frases diferentes, né? Então a versão que eu estou lendo é a NVI, amém? E vamos à leitura hoje, então, do nosso capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Caso você queira adquirir a sua versão, tem o link na descrição aí também para você adquirir a sua Bíblia física, assim, né, na versão NVI. Amém? Glória a Deus, vamos agora à nossa leitura. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda ou que poderia dar, já dedique a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são iguais cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem maus pensamentos, maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retornou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram:
Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Amém? Glória a Deus. Aqui finaliza então o nosso capítulo 15 do Evangelho de Mateus, narrando aqui sobre Jesus e a tradição judaica, a mulher cananeia e a segunda multiplicação dos pães, que nós já vimos aí nos capítulos anteriores, Amém? Aqui finaliza o nosso capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. E que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos com mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Amém? Glória a Deus, um forte abraço e até mais.